Muito bem, bom dia a todos. Sou o professor Renato Novaes. Hoje é dia 16 de outubro de 2025. Temos hoje um evento bastante especial, uma roda de conversa acadêmica internacional com o professor Rainer Hildebrand Straumann, é, bastante conhecido para a educação física brasileira, bastante importante. Nós somos do grupo de pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, com sede na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O líder do nosso grupo de pesquisa é o professor Silvio Teles, que está aqui conosco. Nossos membros também estão presentes. E nós temos alguns convidados também que se inscreveram para participar dessa roda de conversa, que pela segunda vez temos um convidado internacional, diretamente da Alemanha. Da última vez tivemos o professor David Le Breton, né, um antropólogo francês, e entre brasileiros já tivemos muitas pessoas conhecidas, pesquisadores conhecidos, inclusive alguns que já estudaram com o professor Rainer, como Walter Bratt, e tantos outros também que Eleanor participaram Kunz. da Eleanor Kunz também. Então já tivemos alguns convidados importantes que passaram, tiveram formação com o professor Hildebrand. Então, nossa roda de conversa tem esse princípio de divulgar o conhecimento, de atuar na formação de professores. Vou passar em breve no chat o nosso link do nosso site, nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, para que todos possam seguir, possam conhecer e acompanhar também outros eventos. Então, gostaria de rapidamente apresentar um currículo bastante extenso do professor Rainer. É impossível de ler todo o currículo, mas fazer aqui uma breve síntese. O professor Rainer é docente aposentado da Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha, onde foi professor titular e diretor do Instituto de Ciências do Esporte e da Pedagogia do Movimento. Doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui cerca de 200 artigos científicos publicados e mais de 15 livros editados. Além de diversas contribuições como professor visitante em universidades brasileiras, trabalhou também em parceria com universidades em Portugal e na Espanha. Possui notória influência no delineamento da própria ciência da educação física e do esporte no Brasil. Participou da formação de intelectuais da educação física brasileira, como Walter Bratt, Eleonor Kunz, Celi Tafarel e tantos outros. Pessoalmente, conversava com o Silvio há alguns minutos, o professor Rainer, me influenciou muito o seu livro sobre as concepções abertas de ensino da educação física, principalmente porque esse livro fazia parte dos editais de concurso, então professores que queriam ingressar em cargos públicos como professores, né, da educação básica, do ensino superior, tinham mais ou menos como uma leitura obrigatória esse material, esse livro publicado pelo professor Rainer. Hoje nós temos a alegria de tê-lo conosco. O tema da sua palestra será Desenvolvimento e Recepção da Concepção Pedagógica das Aulas Abertas às Experiências no Brasil. Então, bastante alegria tê-lo conosco. Queria passar rapidamente a palavra ao professor Silvio Teles, para que a gente, enfim, possa é, poder escutar as suas palavras. Professor Silvio. Obrigado, Renato. Professor Renato Novaes, pós-doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um estudioso, principalmente do conhecimento produzido a partir das relações do neoliberalismo e o ensino médio e a produção da BNCC também. O professor Renato tem feito um trabalho conosco sobre essa divulgação do conhecimento produzido aqui no nosso grupo de pesquisa, juntamente com outros membros. Por isso, o professor Renato está fazendo a mediação de hoje com o professor Ranier. Importante também comentar que vai ser colocado no nosso chat o formulário de preenchimento sobre o que vocês acharam da nossa roda de conversa. Automaticamente, o preenchimento desse formulário ele vai gerar um certificado que vai para o e-mail de vocês assim que vocês preencherem. Tá bom? Então, agradecer ao professor,
Como o Renato disse, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Quantas e quantas vezes se comentou sobre o método aberto de educação física, questões de concurso, e a gente tendo que pegar. Eu até comentei com ele no nosso encontro antes da roda, que era o professor, não era Rainer, né? Era o professor Renier, e aí a gente acabava falando Hildebrand, que era mais fácil. Então, o pessoal lá dos anos 90 leu muito o seu livro, ele foi um padrão importante para que a gente pudesse adentrar nos concursos públicos, principalmente da educação básica. Então, tê-lo aqui hoje é motivo de honra para nós e que continue produzindo o seu conhecimento, que vai ficar no nosso canal de formação, para quem quiser no país inteiro poder ouvir a sua fala. Tá bom? Eu estou com a apresentação do professor. Quando o senhor quiser, o senhor me pede, eu passo os slides. Ele elaborou muitos slides que são apenas ilustrativos, então, conforme ele for achando importante, a gente vai para frente, muda o slide, conforme ele decidir na sua própria roda de hoje. Professor, seja bem-vindo, honra nossa tê-lo aqui. Professor, pedir aos participantes que as perguntas ao professor Heinen sejam colocadas no chat, tá? Assim a gente pode, não teremos muito tempo, mas ele poderá responder algumas perguntas. E é isso, professor Heinen, muito bem-vindo. É, Estamos muito alegres e aguardávamos ansiosos pela sua apresentação. E é isso, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado novamente e fique à vontade. Bem, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer-me pelo convite, pelo professor Renato e professor Silvio. É também para mim, sempre, nos últimos 43 anos da cooperação com as instituições brasileiras, é sempre uma honra ser convidado e discutir com os colegas brasileiros sobre o desenvolvimento da ciência, como nós chamamos da ciência do esporte, aqui, tanto no Brasil quanto na Alemanha, claro, porque aqui na Alemanha é o trabalho principal. Então, também quero dizer para todos, bom dia a todos. E eu vi que um colega de Santa Maria está também participando do auditório agora, o professor Felipe, especialmente um abraço para o professor Felipe da Universidade Federal de Santa Maria. Bem, agora aqui, obrigado. Então, eu pensei, em primeiro lugar, de me apresentar, mas minha apresentação ou a apresentação da minha pessoa já foi feita pelo professor Renato perfeitamente, com muita coisa. Muito obrigado mais uma vez. E antes de agora, eu vou entrar no tema que é o desenvolvimento e recepção da concepção pedagógica das aulas abertas. Preciso só explicar algo. Vocês perceberam logo, enquanto eu estou trabalhando 40 e mais anos com o Brasil, ainda minha idioma ainda é com dificuldades, claro, como um estrangeiro tem, mas se vocês, isso talvez é importante, se vocês têm algumas dificuldades de entendimento, especialmente em relação para o meu português, mas talvez em relação para o conteúdo, vocês podem interromper-me e talvez perguntar logo durante a fala, porque não vale a pena, estou falando e talvez vocês tenham problemas de entendimento. Algumas observações preliminares. O tema sobre aquele eu vou falar é um tema didática.
quero dizer que a didática, isso é minha impressão no Brasil, a didática é para mim uma ciência. É uma ciência que trata o ensino em geral, incluído a configuração pedagógica inclusive a configuração pedagógica da escola. Nesse sentido, a didática é, como por exemplo o Comênio já escreveu antes 150 anos, é uma arte de ensinar. Então, uma ciência num lado, mas no outro lado, isso tem uma ligação dialética, uma arte de ensinar. E esta arte de ensinar, os estudantes devem quase aprender quando eles vão ser no futuro professores, professores nas escolas. Mais um outro aspecto, um outro ponto preliminario é que eu estou trabalhando de 1984 até 86 como professor visitante na Universidade Federal de Santa Maria, com a tarefa de organizar o primeiro curso de mestrado com o núcleo da pedagogia da educação física, ou como nós falamos, isso é da pedagogia do esporte. Nesses 3 anos, eu desenvolvi, junto com os colegas brasileiros desta universidade, uma proposta curricular para a formação dos estudantes, especialmente para, nesta época, a graduação, hoje é a licenciatura. E, então, foi quase, como posso dizer, uma das primeiras etapas do desenvolvimento de um currículo para a formação dos estudantes. E no centro do currículo, porque minha tarefa foi desenvolver um curso da pedagogia, no centro estavam questões didáticas. Claro que nesta época eu apresentei a primeira vez esta concepção didática das aulas abertas. Só rapidamente, a partir de 2005, eu recebi mais uma vez um convite da Universidade Federal de Bahia e depois, de novo, para Santa Maria. Estava voltando para as raízes, quase queria dizer, com a tarefa de orientar os colegas da universidade, claro, na reorganização do currículo, da formação dos futuros professores, especialmente da educação física, mas não só da educação física, mas da educação também. E estou falando isso, estou dizendo isso porque eu vou mostrar para vocês provavelmente algumas ideias que, como eu conhecia a situação da discussão didática pedagógica no Brasil, a maioria das propostas, das ideias, das reflexões teóricas eram ou são novos. Eu queria dizer, são diferentes em comparação para a situação real nas universidades, especialmente, mas quando nós comparamos com as escolas nas universidades, para as escolas foi também sempre mais ou menos completamente novo. Então, isso vocês vão perceber durante a minha fala. Então, como falei, quando eu entrei no Brasil,
no Santa Maria, eu já escrevi e desenvolvi um livro sobre a concepção pedagógica das aulas abertas às experiências na Alemanha. Nós desenvolvemos um livro, o livro foi 1984 ou 83, que foi publicado na Alemanha. Na Alemanha, o livro foi o primeiro livro também na Alemanha na educação física com novas ideias, novas reflexões pedagógicas sobre uma alternativa da educação física no ensino, tanto nos professores, na formação dos professores, quanto nas escolas. Como posso explicar as circunstâncias? Na Europa, na Alemanha e na França, nos anos 70, especialmente no fim dos anos 70 e no início dos anos 70, no século passado, era uma revolução social, especialmente dos estudantes e trabalhadores destas duas sociedades. E esta revolução foi quase lidado especialmente pelos estudantes, então pelos intelectuais. E foi claro que também uma das exigências políticas nesta época foi mudar a formação nas universidades e, junto com isso, não só a formação, quase a estrutura universitária, porque a estrutura universitária nesta época foi completamente hierarquizada. E os estudantes não tiveram nenhuma possibilidade da cooperação e da comunicação com os professores e com os membros do governo. Então, nós desenvolvemos, durante destas ações revolucionárias, como queria dizer isso, propostas para uma educação física agora, mas não só, para a escola, para todas as disciplinas, com a intenção que os participantes, os alunos, os estudantes devem ter o direito da cooperação na configuração pedagógica, didática do ensino, então das aulas, e não só na cooperação, mas também da codecisão. Então, isso então o nascimento do livro foi quase um ato político e que tem suas linhas para a formação na universidade e para a configuração da escola e da educação física, especialmente, mas a configuração para as disciplinas escolares nesta época. Então, no centro, no foco desta concepção das aulas abertas, foi quase a pergunta como nós podemos configurar o ensino onde os professores e os alunos se encontram no mesmo nível, né? Tá certo, né? Nível? No mesmo nível, quase na aula. Então, pensamos como nós podemos modificar o ensino de maneira que os alunos, as crianças, desde o início da pré-escola, podem quase cooperar com os professores e com os outros colegas. Então, quase isso já foi ou é uma das
um pensamento didático que explicou que nós precisamos quase abrir o ensino na educação física, agora abrir o ensino para a co-decisão e a cooperação dos alunos e dos estudantes. Então, isso nós conseguimos, posso dizer isso realmente, porque logo depois, quase nós modificamos passo a passo as escolas e o ensino nas escolas, nas universidades, e eu mesmo comecei a estudar em 1970 numa universidade no Kassel, onde nós, os estudantes, onde nós criamos o primeiro curso da educação física, da ciência do esporte, como nós chamamos isso, nesta universidade. Então, claro, nós desenvolvemos todas as organizações, as estruturas que são necessárias para realizar isso tudo, e também para desenvolvemos propostas para a educação física nas escolas. E para desenvolver propostas, nós cooperamos com os professores das escolas. Então, significa, foi para nós estudantes primeiro ato como nós chamamos isso hoje, nesta época, nós não conhecemos o que nós fizemos realmente, mas primeiro aspecto de uma pesquisa-ação. Então, nós fomos para as escolas junto e planejamos junto com os professores das escolas e com os alunos as aulas da educação física. Então, isso é quase rapidamente a história. Acontece aqui no Brasil uma coisa semelhante. Eu escrevi isso nos primeiros folhas, nos primeiros slides, mas não preciso repetir tudo isso, porque foi já escrito tudo isso pelos colegas Eleanor Kunz e Walter Bracht, Ingrid Becker e Celi Tafarel, os quatro colegas brasileiros que eu co-orientei na Alemanha nos estudos de doutorado, e eles depois quase começam a refletir o desenvolvimento da educação física nos anos iniciais da democratização do país, que começou em 84, exatamente quando eu entrei no Brasil. E tive neste ano, 84, a possibilidade de encontrar na Universidade de Porto Alegre, a segunda vez, brasileiro, o Paulo Freire, que fez uma palestra lá. Ele voltou como se chama isso? Exílio? Então entrou no Brasil exatamente aqui, foi das primeiras palestras dele aqui lá no Brasil, 84, na Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Bem, então o Kunze e o Walter Bracht, e a Celi, eles descreveram este processo e queria dizer que dos agora a folha 7, por favor, aqui
você talvez pode mostrar. Então, resumindo, posso dizer que esta época é meu primeiro encontro com a ciência do esporte no Brasil foi caracterizado através da seguinte intenção. Minha intenção foi desenvolver uma concepção da educação física brasileira e não uma concepção de educação física no Brasil. Queria dizer, eu não quero, isso não foi como dizer, minha atitude de desenvolver junto com os brasileiros na universidade, nas instituições educacionais, uma concepção baseada na realidade do Brasil. Então, mas como é possível introduzir numa concepção didática que é completamente, nesta época, pelo menos, completamente diferente do que a concepção existente, concepção didática, tanto nas escolas quanto nas universidades existentes. Então, isso foi para mim uma grande tarefa. E essa tarefa também eu preciso de explicar isso para que vocês possam entender isso. Essa tarefa foi difícil porque quando cheguei no Brasil não falo português. Quase só um pouquinho. Quando cheguei no aeroporto do Rio e consegui informar o taxista que queria para um motel na Copacabana, não mais. Então, tive algumas pequenas aulas da educação, do português na Alemanha, e a minha professora foi uma carioca. Bem, então foi mais ou menos para mim de entender o taxista, o motorista de táxi. Continua para Porto Alegre, né, porque o destino foi Santa Maria. Para Porto Alegre também a mesma coisa. Entrei num táxi e ele falou português, o motorista, mas um português completamente diferente do que a carioca e os cariocas no Rio. Então eu entendi nada. Foi mais ou menos complicado. Mas depois consegui quase me adaptar ao idioma de gaúchos, mas pensei como eu posso quase superar essas dificuldades do idioma. Então eu fiz o seguinte, eu utilizei um método um método etnográfico. Então, na ciência da etnografia, isso é comum. Seguinte, eu entrei no curso com os estudantes nesta época, 84, eram todos mestrados, professores, eram 15, 16. Então, a segunda turma de mestrado no Santa Maria, né, o primeiro curso de mestrado no Brasil, o segundo curso, mas a segunda turma. Então, eu falei para eles, eu sou um ser humano de uma outra estrela e não entendo nada do português, mas vocês também não entendem a minha língua, minha idioma. Então, mas como nós podemos entender, isso foi a palavra-chave, entender o que acontece num ensino, numa aula de educação física. Como funciona
a interação entre os participantes deste ensino. Então, a palavra intenção é importante porque eu entendi nesta fase, até hoje, quase uma aula, qualquer tipo, uma aula como um acontecimento social. Então, eram pessoas que se encontram para quase comunicar-se mas como esta comunicação está funcionando, como está organizando e depois está funcionando. Eu fiz, para discutir, resolver essas perguntas, fiz filmagens de vídeo das aulas de educação física, das nossas aulas abertas na Alemanha, e levei isso ao Brasil. Mas antes, nas primeiras 2 ou 3 semanas, eu fiz filmagens das aulas da educação física no Santa Maria. Então, no vídeo, na folha 10, o vídeo que eu não posso passar, mas no vídeo a gente pode ver, isso preciso explicar rápido, pode ver uma organização da interação entre alunos e o professor de uma concepção didática bem simples, queria dizer. O professor explica, comanda e os alunos executam. Pronto. Independente disso, a professora aqui muito gentil, isso queria dizer, né? Muito gentil na interação com os alunos, mas ela falou, nós vamos formar uma fila, ela desenvolveu uma situação que vocês podem talvez ver num gol, aqui ela pendurou um marco e a tarefa foi cada aluno, um atrás do outro, deve lançar a bola para o arco. Não mais. Depois, volta para trás e entra na fila de novo. Então, vocês podem imaginar, não só foi uma aula, 10, 15, 20 aulas que eu filmei de uma maneira bem semelhante. Para mim foi um choque, porque não pensei que isso é tão rígido, a sistema didática nesta época, mas nós observamos isso e através das explicações eu aprendi o português, né? Então, quem está comando? A pessoa grande. Como se chama a pessoa grande em português? Professor. Como se chamam as pessoas pequenininhas aqui? Alunos. Alunos. Então, através disso, eu comecei quase a aprender, entender o que eles falaram e aprender a língua. Em contraposição para isso, apresentei os vídeos da Alemanha. E agora no vídeo 11, na folha 11, que bem, que vocês infelizmente também não podem assistir, mas nesse vídeo, o conteúdo do vídeo mostrou o seguinte: nós desenvolvemos na Alemanha, e isso foi depois o que tentei desenvolver aqui no Brasil nos últimos 42 anos. Isso é já o primeiro um entendimento complicado para a maioria dos brasileiros que eu conheço. Veja bem, nós decidimos
de nos distanciar das disciplinas esportivas, dos conteúdos esportivos nas aulas da educação física e substituir o conteúdo esportivo através, como nós chamamos esses movimentos básicos ou campos de movimento. Então, nós não não tivemos, nessa época, até hoje é assim, nós não tivemos, tanto na formação dos estudantes, quanto nas escolas, não tivemos mais disciplinas, ou temos mais disciplinas esportivas. Nossos estudantes e os alunos nas escolas não aprendem uma disciplina esportiva. Eles aprendem se movimentar com e sem aparelhos. Antigamente, vocês chamaram isso ginástica. Eles aprendem correr, saltar e arremessar. Antigamente, atletismo. Eles aprendem se movimentar na ou e em cima da água. Antigamente, natação, etc. Então, um aspecto fundamental, porque estas disciplinas eram agora, ou para os alunos, para os estudantes, foi agora possível de interpretar estes campos de movimento da própria maneira e não interpretar como já foi pré-interpretado, predeterminado através do esporte. Porque na nossa disciplina, não, a matemática não tem, a língua não tem. Nossa disciplina é caracterizada através de uma certa definição, uma certa determinação de movimento, através dos movimentos técnicos do esporte. Então, o que caracterizou estes exemplos alternativos? Estes exemplos alternativos queria exemplificar com o campos de movimento, se movimentar sem e com aparelhos. O vídeo mostra que que o ponto de partida para a configuração didática deste campos de movimento não eram os aparelhos esportivos, como funciona isso até hoje no Brasil, especialmente na formação dos estudantes, e as escolas muitas vezes não têm. Então, não funciona na sua organização, na sua estruturação através dos aparelhos esportivos, como agora estou falando, como se chama isso agora, como o cavalo, como então, com esses aparelhos esportivos, mas nós substituímos isso através dos movimentos que caracterizam a disciplina ginástica. Então, quais são os movimentos básicos? Caracterizam isso. Então, o professor Silvio pode, talvez, passar agora mais os próximos vídeos ou próximas folhas. Então, nós, através de que movimentos a disciplina ginástica está caracterizada através de saltar, balançar, rolar, trepar, equilibrar, etc. Então, isso eram os temas destas aulas.
saltar, balançar, etc. Então, professor Silvio, pode passar mais agora. Vocês podem ver aqui uma situação só bem simples, é preciso agora explicar, de equilibrar. Nós, são fotos do Santa Maria, onde eu desenvolvi junto em Maceió, onde desenvolvi juntos com os colegas, com os estudantes, as situações com as intenções de equilibrar. O que significa, essa pergunta, o que significa equilibrar? Significa ficar numa superfície bem estreita, significa eh, eh, não cair desta superfície. Isso é simplesmente equilibrar. Então, como nós podemos, o que nós precisamos fazer para não cair, podemos dizer, e nós construímos isso mais um aspecto aspecto didática escola da concepção aberta às experiências. Nós construímos mesmos nossas situações de equilibrar. Agora podemos mais outros slides, professor Silvio, de equilibrar e escalar, como aqui foi, não sei, uma situação, foi no Salvador ou no Recife, não sei, mais uma outra, onde os alunos desenvolveram suas situações de equilibrar autônomo com material não sofisticado. Então, nós conseguimos. Agora é preciso explicar isso. Claro, foi como estudantes nas aulas, nas escolas da periferia, isso é no Recife, na periferia do Recife. Nós fomos lá, mas esta escola não tinha nenhum material. Então, nós, estudantes, comigo, fomos para a borracharia para ganhar prêmios. Fomos para uma maceria se chama, para receber tábuas, etc., etc. E com esses materiais que nós oferecemos para os alunos tiveram a possibilidade, não, a tarefa de criar, de configurar suas situações de se movimentar com e sem aparelhos. Mas o tema aqui foi equilibrar-se. Então, não foi possível jogar futebol. Então, quando eu introduzi uma concepção didática das aulas abertas, muita gente pensou que isso é uma didática, uma concepção que permite aos alunos fazer o que eles querem. Contrário. Absolutamente contrário. Isso é um entendimento errado. Uma aula da educação física aberta às experiências precisa ser planejado de um primeiro minuto. Quando eu quero, que tema eu quero, com que material, com que método, etc. São as questões didáticas. Com isso, eu preciso planejar as aulas e também incluir os alunos, os participantes, no planejamento das aulas. Então, pode, por favor, passar mais? Como o tema balançar é a mesma coisa, então todos estes movimentos que caracterizam hoje a ginástica, como nós chamamos movimentar-se sem e com aparelhos, balançar, equilibrar, saltar, etc., eram quase os temas das aulas de educação física. E mais agora, mais um. Então, é caracterizado através
uma concepção através das situações de movimento livre que apoiam uma aprendizagem da experiência. Mais um outro. O método numa concepção didática das aulas abertas é explorar a possibilidade de explorar de maneira livre as situações, capturar as intenções de movimento, toma-se sugestões de aprendizagem e uma configuração inovadora. Bem, mais um. Então, o vídeo, antes o vídeo mostrou situações de movimento como o tema saltar, com plano inclinado. São situações que, como aqueles, a gente prepara uma aula da educação física. Plano inclinado, trampolim, trapézio para uma pessoa com trampolim, trapézio duplo, completo, trapézio duplo com trampolim. Você depois tem a possibilidade de assistir o vídeo. Bem, o próximo, não mais uma antes, não depois, mas essa. Bem, agora talvez você possa entender que talvez, como falei, os movimentos esportivos não têm ou não são um aspecto, não são um conteúdo da educação física na concepção das aulas abertas. Contrário. Mas os movimentos esportivos, os movimentos predeterminados, não podem ser transformados ou transformado para as aulas de educação física, para os alunos, de uma maneira, como posso dizer isso, de uma maneira pura. Tem que ser o conteúdo, neste caso, tem que ser, o movimento esportivo tem que ser transformado didaticamente. Por isso, os estudantes devem aprender numa concepção que está caracterizada através de uma concepção didática das aulas abertas, tem que aprender como uma das capacidades mais fundamentais na formação universitária desenvolver uma capacidade da transformação didática. Isso é dos aspectos fundamentais, a transformação didática. Talvez preciso, antes de explicar, mais outro, explicar ou dizer mais um outro aspecto. Cada folha que eu apresentei aqui tem como uma base, atrás disso, reflexões teóricas. Equilibrar, saltar, etc., tem reflexões teóricas. Eu escrevi num livro mais novo, se chama Mudanças Curriculares na Formação Universitária dos Estudantes de Educação Física, e este livro aqui, um capítulo de mais ou menos 100 páginas sobre as reflexões teóricas através atrás dos campos os campos de movimento que sobre eu falei. Então, todos têm um fundamento teórico. Também essa transformação didática. Eu quero, por favor, explicar isso rapidamente. Como poderia funcionar isso? Então, os estudantes e os alunos do segundo grau, não? Segundo grau se chama, né, no Brasil. Do segundo grau receberão, nós realizamos todos também nas escolas, não só na universidade. Receberão
aqui uma imagem, esta imagem de um movimento esportivo, reversão para a frente. Mas a transformação didática começou com uma primeira tarefa, uma análise de uma gráfica, desenhar o traço. Atrás disso, como falei, fica uma reflexão teórica. Quem desenha, pensa. Então, os estudantes tiveram a tarefa de desenhar o traço através dos, como se chama isso, cookies. Então, desenhar com pessoas, com linhas bem simples. Então, eles desenham. Depois, agora, o próximo, por favor. Não, a próxima folha, por favor. Então, 21, por favor. Esse é o slide 21. Hã? Esse é o É, slide 21. o slide 21, exatamente. A segunda tarefa que os estudantes recebem, numa concepção das aulas abertas, tenta dominar o objetivo de movimento, pergunta para a intenção do ginasta. É uma pergunta clássica funcional da teoria de aprendizagem motor, uma teoria funcional da aprendizagem motor, a intenção da ginasta. Então, a intenção da ginástica, claro, é reversar. Então, a terceira tarefa é ordenar as fases do movimento para o objetivo. Que fases que eles desenharam antes fazem uma contribuição para alcançar este objetivo. E mais outro slide, o próximo. Então, eles identificam, ou têm a tarefa de identificar as fases centrais que podem quase contribuir para realizar o objetivo. E agora começa quase uma modificação do procedimento funcional para uma outra procedimento. Vou explicar. Imaginar-se nesta fase de movimento que foi reconhecido como central. O que vocês acham? O que vocês sentem? Então, direto para cada aluno. A qual você se lembra? Esta pergunta se dirige para o lado biográfico de aprendizagem. Minha intenção, como professor, descobrir as esquemas existentes da percepção. Atrás disso fica uma teoria da percepção, como talvez vocês devem conhecer, especialmente das teorias de aprendizagem motora do Gestalt. Com esta pergunta, nós saímos da análise funcional do movimento para uma análise biográfica. Um aspecto fundamental de uma concepção aberta às experiências é que os professores devem pensar que cada processo de aprendizagem baseia-se na biografia individual. Nós não podemos quase negar esta biografia. Contrário, uma concepção aberta, veja bem agora, aberta às experiências. Nós precisamos considerar as experiências biográficas dos aprendizes.
Sem isso, não funciona nada, na base do meu entendimento. Então, isso, os estudantes, os professores de futuro precisam conhecer, saber isso detalhadamente. E isso é um dos conteúdos fundamentais na formação dos estudantes na educação física. Então, mais uma folha, por favor. Partindo dessa pergunta, os alunos vão responder. Agora, eu me lembro, para andar de carreta, parada de cabeça, parada de mão, rolamento para a frente. Isto é, eles respondem em relação ao movimento experienciais, funcionais e disfuncionais. Atrás disso, atrás desta resposta, fica também um aspecto teórico de aprendizagem motor que existe no processo de aprendizagem de movimentos definidos, experiências funcionais e disfuncionais. Eu, como um professor da educação física, tenho agora a tarefa de desenvolver junto, agora novamente, com os alunos, situações de aprendizagem ou configurar situações de movimento nas quais os alunos podem referir-se às experiências funcionais e configurar situações de movimento que ajudam o aprendiz na modificação das percepções disfuncionais para percepções funcionais. Por exemplo, a esquemata de rolamento é disfuncional em relação para o movimento de reversão e tem que ser modificado para um esquemata da extensão. Esta modificação, modificação das lembranças, queria dizer, biográfica, de disfuncional para funcional, eu como um professor, eu não posso explicar isso. Eu preciso agora oferecer, junto com os alunos, situações, vocês percebem, sempre voltamos para os mesmos aspectos de uma concepção didática, aulas abertas. Nós precisamos, então, configurar situações que permitam aos aprendizes de modificar as esquematas disfuncionais para esquematas funcionais. Então, isso funciona só através do exercício. E aqui existem, eu fiz isso com estudantes, com alunos, tanto nas escolas brasileiras, nas universidades brasileiras, tanto na Alemanha. Vocês não imaginam a riqueza das ideias que os alunos têm. Também os estudantes têm. Claro, eu sou agora como professor, um orientador. Então, eles formaram grupos, desenvolveram situações de aprendizagem e começam a treinar, queria dizer. Eu, como um professor, como um orientador, eu agora tenho a liberdade, importante, uma palavra importante na concepção das aulas abertas. Eu tenho agora a liberdade de me direcionar, de tomar minha atenção para cada grupo. Um grupo, depois outro. Eu posso saltar de um grupo para outro, de um minuto para outro. Então, eu não tenho mais na minha mão, queria dizer, o direito sobre o caminho, o saber sobre o caminho didático. Porque os alunos decidem
co-decidem este caminho. São participantes. Importantíssimo. Bem, por favor, mais um. Só, aqui, sim. Todos o que estava explicando está baseado, claro, eu já mencionei isso várias vezes, nas concepções didáticas, então, na teoria. Então, no Brasil, eu acho, talvez o professor Renato, você pode me corrigir, existem ou domina três concepções didáticas: a promoção do esporte, a educação física crítica emancipatória e a educação física aberta à experiência. Eu não faz uma distinção, uma diferenciação entre educação física crítico-emancipatória e educação física aberta à experiência. Para mim, isso é quase uma concepção. O Eleanor Kunz, que escreveu os livros sobre educação física crítico-emancipatória, ele concorda completamente com esta decisão. Bem, então, mais um outro, por favor. 25. Que compreensão, agora um pouco mais teórico, mas superficial só. Mas cada concepção didática tem uma compreensão ou está determinado através de uma concepção da educação, uma compreensão de movimento, uma compreensão de sociedade. A compreensão da educação na concepção da educação física aberta à experiência é a emancipação através do desenvolvimento da capacidade de autoeducação. Vocês podem ler nos meus livros o que eu estou entendendo sobre este objetivo, sobre esta compreensão da educação. Eu queria dizer só, é quase baseado nas concepções da emancipação, da teoria sociológica, das teorias da Escola Frankfurt, do Habermas especialmente e do Adorno. Então, aqui eles escreveram muito, então, uma concepção da educação física que tem uma compreensão da educação mais progressiva, tem que se orientar para. Então, nós orientamos para as reflexões sobre emancipação da Escola Frankfurt até hoje, queria dizer, claro, agora nas discussões sociológicas, esses entendimentos se diferenciaram bastante, estou sabendo isso, mas agora não vou falar mais. E mais uma folha mais. Vinte e cinco, né? Yeah. Nem, 25, isso. Ah, sim. Veja bem, 25. O próximo. Não, em cima. Desculpe. Esse é o 25. Esse é 25. E agora, sim, deixa-me pensar. Bem, então mais uma, por favor. Bem, veja bem, não tão rápido. Essa, mais um, por favor. Passa mais um.
Ahm, bem, ok. Vamos. Então, voltamos da compreensão sobre educação. Eh, Logo depois eu vou explicar um pouco, professor Renato, você tem o horário na vista? Não quero. Faltam 15 minutos. Ok, São 11h45, a gente vai até as 12 horas. ok, tá ótimo. Então, desculpa, obrigado. E, Nada, que isso. eh, então, partindo dessa compreensão da educação, precisamos eh, pensar como nós podemos quase metodologizar uma aula da educação física, então configurar que métodos quase pode ser utilizado para realizar uma compreensão da educação que nós chamamos isso uma emancipação ou uma auto educação. Um, Nós desenvolvemos dois métodos. Um método se chama uma teoria de métodos. Método não existe assim. Existem só teorias, reflexões teóricas sobre métodos. Então, o método, a escolha do método depende completamente dos objetivos e das compreensões da educação, especialmente. Então, a gente não pode quase escolher método assim ou assim. Isso tem que ser a decisão tem que ser consistente. Nós chamamos isso uma interligação didática, um contexto da interligação didática, é uma teoria fundamental. Bem, mas voltamos para a questão de métodos. O método que é necessário para realizar uma concepção aberta das experiências é o método de aprender diante de problemas, colocações de problemas ligadas com diferenciadas situações de experiência e aprender nas oficinas de movimento, junto com isso, um tipo de aprendizagem que nós chamamos de um aprendizagem genético. Não tem nada a ver com o gene, como genético da biologia. Mas, bem, aprender diante de problemas, talvez isso deve ser conhecido por vocês, pelo Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire faz quase a mesma, como dizer, a mesma dedução. A educação dele, a compreensão da educação dele é a compreensão da autoeducação e da emancipação. E ele falou, nós precisamos, para realizar isso nos seus processos de, um, de ensino, precisamos um tipo de aprendizagem, aprender diante de problemas. Então, só rapidamente, a outra concepção orientada ao esporte é ligada até hoje, ligada para uma, como o Paulo Freire chama, uma concepção bancária. Mas a concepção aberta é uma baseado no método de aprender diante de problemas. Outra, aprender nas oficinas do movimento, é um aspecto fundamental orientada para a teoria sociológica de estudos do mundo vivido, Lebensweltstudien se chama em alemão, estudos do mundo vivido, que é bem reconhecido também no Brasil, especialmente na sociologia. Um, Deixa-me pensar. Não, eu quero
quero também exemplificar isso como eu estou fazendo isso muitas vezes, como um exemplo que nós realizamos tanto na formação quanto na escola. Precisamos aqui, o professor Silvio, precisamos aqui o slide 29, por favor. Esse é o slide 29. Sim. Como falei, um ponto de partida é uma nova denominação queria dizer, da prática. Nós chamamos isso de campos de movimento. Nós não temos mais natação, mas temos movimentar-se em cima da água ou dentro da água. E aqui tenho um exemplo como nós planejamos didaticamente estes campos de movimento, porque sempre estou explicando isso, porque sempre teoria e prática. Isso também é um grande problema nas universidades brasileiras que eu conheço, esta separação da teoria da prática e vice-versa. Eles não têm nada a ver. E isso me chama a atenção, porque isso é impossível, especialmente na formação dos futuros professores. A teoria tem que ser ligada com a prática e a prática tem que ser ligada com a teoria. E como eu já tentei explicar isso com os anteriores exemplos, atrás disso ficam sempre reflexões teóricas que os estudantes, porque por isso eles estudam numa universidade, e a universidade tem uma tarefa, os estudantes têm que aprender, é a minha opinião. Bem, o exemplo, nós chamamos isso homem e água, e não movimentar-se em cima em cima da água. Por quê? Atrás disso também fica que eu talvez posso explicar um pouco mais tarde uma compreensão de movimento, um aspecto fundamental de uma concepção das aulas abertas. Homem e água, esta denominação explica que o movimento está caracterizado através de dois polos. O ser humano, num lado, e o mundo vivido, o mundo de movimento, quer dizer, o material no outro lado. Os dois estão num relacionamento dialético. Depois mais. Quando a gente decide desenvolver uma formação com campos de movimento, a gente é aqui como campos de movimento homem e água, nós pensamos, em primeiro lugar, os professores, ou o professor. Quais são os problemas quando um ser humano entra na água? Quando o ser humano quais problemas o ser humano encontra quando ele vai quase superar o limite entre a terra e a água? Então, primeiro, um primeiro problema, o que a gente tem que fazer para chegar dentro da água? O que a gente tem que fazer para não afundar na água? Ou vice-versa, para afundar-se na água?
o que a gente precisa, tem que fazer para locomover-se na água ou para locomover-se em cima da água. Não, vocês percebem na maneira como eu falei, eu não falo como, eu falo o que a gente tem que fazer. Was, então, em alemão, né? O que a gente tem que fazer. Então, aqui é esta maneira pedagógica ou metódica é ligada, em primeiro lugar, ou é concentrada, em primeiro lugar, para o aprendiz, mas, em segundo lugar, para, neste caso, a água. Então, para o meio ambiente. Então, por favor, a próxima folha, a próxima. Então, eu não posso agora explicar todas as folhas, mas só para dar para você uma ideia que é uma preparação didática para uma concepção didática das aulas abertas, como nós chamamos uma transformação didática, é necessário pensar e refletir. Como, por exemplo, aqui, temas do professor, como o que a gente tem que fazer para não afundar na água. Os alunos, eu planejo isso já no início. O aluno vai perguntar, a gente pode andar sobre a água? Eu sou mais leve, mais pesado do que a água? E movimentar-se movimentar-se é uma solução para não afundar? Então, aqui o aluno está exigido de refletir junto com o professor sobre o tema. Então, mais o próximo. Por exemplo, para afundar-se na água, o tema do aluno, eu sou mais pesado ou mais leve que a água? De onde vem a flutuação? Como a gente pode aprender a mergulhar? Mover-se abaixo da superfície. A gente pode andar abaixo da superfície da água? Como a gente pode alongar a estadia abaixo da superfície da água? O tema do professor, o aluno, como a gente pode receber ar abaixo da superfície da água? A gente pode levar ar para baixo da superfície da água? Como a gente pode depositar ar abaixo da superfície da água? Bem, mais uma outra slide. Então, os alunos começam realmente a experimentar uma palavra-chave na concepção aberta das experiências. Podem experimentar ou não o que eles querem, experimentar para, por exemplo, afundar-se na água. Peso. É preciso peso. Aqui são pequenas garrafas plásticas preenchidas com areia, bem fechadas, pronto. Mais uma outra. Como eu posso, o que eu preciso fazer para aumentar a vivência embaixo da superfície da água? Colocar colocar círculos de mergulho, etc. Mais um, por favor. Bem, aqui é um aspecto 35. A questão da locomoção na água. Desculpa, o telefone eu vou desligar. Bem, desculpa. A questão da locomoção. Quando nós estamos ensinando natação nas aulas de educação física ou na formação dos estudantes, o que nós vamos fazer? Nós reduzimos o ensino para
para o ensino dos movimentos técnicos, nadar, crawl, peito. Mas veja bem, a maioria das crianças, tanto na Alemanha quanto no Brasil, especialmente nas escolas primárias, quando eles têm a possibilidade de visitar uma piscina, eles não têm as condições físicas, não têm as condições físicas de aprender. A maioria não tem as condições físicas de aprender, por exemplo, nadar, crawl e peito. Porque agora começam de novo reflexões teóricas. Eu sei que o professor Renato, você escreveu algo sobre natação, né? Então, você deve talvez perceber que não estou falando sobre coisas malucas, mas aqui eles eles precisam pensar como eu posso o que posso utilizar para auxiliar a propulsão. Na próxima folha, você pode ver. Nós também na Alemanha, como aqui no Brasil, nós não temos dinheiro para comprar, como se chama, peste pato? Peste pato para os alunos. Então, nós precisamos construir isso. Nós fomos para borracharias. Recebemos pneus, não, câmaras, e agora começamos a cortar as câmaras e fixamos com estas partes das câmaras os pés de pato para as mãos e os pés de patos para as pernas. E vocês podem imaginar para as crianças da terceira, da quarta, da quinta, da sexta série, quando eles exploram, de novo, mesma palavra, exploram isso, eles sentem uma locomoção rápida na água, foi incrível, uma experiência sensorial para não só para eles, para os estudantes a mesma coisa. Veja bem. Então, nós chamamos o procedimento não só orientado ao problema, mas também um procedimento de uma oficina de movimento, porque nós precisamos também não consumir os produtos do esporte, porque muitas vezes não tem dinheiro para comprar tudo, para financiar tudo. Nós precisamos, como eu já mostrei, isso no campo de movimento, se movimentar sem com aparelhos, nós precisamos configurar o material, ou aparelhos, entre aspas, o material didático. Eu posso dizer, isso não é fácil, este processo, porque os professores, tanto nas escolas, mas aqui no Brasil também, eles não estão acostumados. Se eu não tenho, não posso. Quase. Não tenho material, não posso fazer. Contrário, né? Precisamos refletir numa maneira da transformação didática, como eu posso quase configurar situações abertas às experiências para os alunos, para os estudantes. Bem, por favor, eu quero mais um slide, por favor, para o 44. Ja, nee, desculpe, é errado. Desculpe para
Já, para 73, por favor, é possível? Sim. Também aqui, só rápido, como falei, que cada compreensão didática tem cada concepção didática tem uma compreensão da educação, também cada, cada conceito didático tem também uma compreensão de movimento. A concepção do esporte tem como como uma teoria de movimento, as teorias científicas naturais que explicam quase como funciona o movimento e em relação para os movimentos técnicos. Contrário é a concepção didática das aulas abertas, que tem uma visão fenomenológica, antropológica do movimento. Eu já expliquei várias vezes que um aspecto característico é a palavra do relacionamento entre o ser humano e o mundo. A visão fenomenológica do movimento explica para nós o que significa este relacionamento entre o ser humano, entre o homem e o mundo. Eu sempre pergunto, quando eu faço uma palestra, uma coisa assim, aos meus estudantes, pergunta, vocês podem ver chute, ou vocês podem ver lanço, vocês podem ver salto, uma coisa assim. Claro, a maioria responde, claro, posso ver isso. Eu falei, vocês são fenômenos. Eu não posso ver isso. Eu posso ver seres humanos chutando, seres humanos saltando, seres humanos fazendo algo. Então, com isso, eu quero explicar que minha visão é ligada para o ser humano. Por favor, para 74, por favor. Bem, aqui, quero explicar, eu não posso ver isso, porque eu posso ver uma pessoa fazendo algo no mundo. Então, na fenomenologia, a gente entende isso, o movimento humano, como diálogo entre homem e mundo. Então, movimento é compreendido como não sendo do homem e nem do mundo, mas sim somente do seu relacionamento. Falei, o relacionamento é uma palavra-chave. Neste relacionamento, neste diálogo, o homem identifica significados motrizes das coisas e dos outros homens. Isso é um aspecto. Agora, por causa do tempo, não posso explicar esta compreensão fenomenológica mais do movimento, porque vocês podem ler tudo isso nos livros que nós publicamos nos nossos projetos do currículo modularizado nos últimos anos. É aqui dos currículo modularizado, a formação inicial em educação física, onde explicamos esta compreensão detalhadamente. Mas importante é que aqui esta é a visão teórica atrás.
o relacionamento que caracteriza também o procedimento didático nas aulas de educação física aberta às experiências, o relacionamento entre o aluno e o professor, entre o professor e o aluno. E aqui, mais abstrato, o relacionamento do ser humano com como o mundo, o ser humano está num diálogo com o seu mundo onde ele está. Então, os slides que eu mostrei para vocês, os slides mostram bem claro como nós tentamos oferecer para os alunos, para os estudantes, para os alunos, possibilidades de maneira que eles podem quase entrar num diálogo através de movimentar-se com o mundo. Então, é claro que numa concepção spot não existe esse tipo de diálogo. Existe, mas não é uma intenção, não é intencionalizado. Na concepção aberta, isso é uma intenção fundamental. Bem, eu acho que o tempo está passado. Só uma penúltima frase. Esta concepção didática não vale só para a disciplina da educação física na escola, vale também para a configuração pedagógica da escola, da toda a escola. Porque nós temos que pensar, e nós pensamos isso, eu desenvolvi várias escolas no Brasil, na Alemanha, na Espanha, no Portugal também, escolas que são configuradas através de movimentar-se, onde o movimento está no centro da configuração pedagógica da escola. Nós desenvolvemos, claro, agora é um pouco abstrato, nós desenvolvemos salas móveis com cadeiras móveis, onde nós colocamos todas as cadeiras em fora da sala. Nós desenvolvemos nas escolas pátios completamente diferentes. Nós desenvolvemos uma teoria de ensino interdisciplinar, onde o movimento está quase está no centro de aprendizagem na matemática e na língua, especialmente bem muito forte. Então, eu tenho aqui muitos exemplos que nós realizamos. Queria dizer, o professor Felipe, que não sei se ele ainda está presente, mas o professor Felipe participou num projeto que realizamos na cidade de Santa Maria com uma escola primária que transformamos, que está num caminho da transformação para uma escola móvel, queria dizer. E tudo isso, claro, é acompanhado através das investigações científicas, através das pesquisas, através das trabalhos para qualificar-se, né, para os mestrados, doutorados, etc., que estou orientando até hoje. E, bem, tudo como eu percebi também veja, no Salvador, desenvolvemos também numa escola marginalizada. A professora Celi, eu aprendi muito dela sobre os aspectos sociais. A professora Celi fala, nós não podemos realizar isso nesta escola ou nesta. Então eu falei, nós vamos para esta escola, nós vamos tentar. E conseguimos. Conseguimos, por exemplo, um projeto nas aulas da matemática como tema da geografia, um projeto de, não sei,
10, 8, 10, 12 horas de ensino, que também é publicado nos nossos livros aqui no Brasil. Bem, muito obrigado para a sua atenção. Eu não sei se vocês podem entender tudo, que vocês provavelmente não vão, como você dizer, não vão aceitar tudo. Mas isso é assim na ciência, que existem opiniões diferentes. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos pelas suas palavras, aprendemos bastante. Eu, particularmente, me senti bastante provocado a retomar a leitura dos seus textos. Admito que já tinha lido há algum tempo seus trabalhos sobre as concepções abertas de ensino, por conta dos estudos para os concursos públicos, e foi uma grande alegria ver que sua produção continuou, né? Muito além disso, é, embora a gente conheça mais esse tema, né, mas o tema da escola móvel, que o senhor desenvolveu também posteriormente, é um tema que me interessou bastante. Eu acho que interessa também aos integrantes do nosso grupo de pesquisa. Nós recebemos aqui no chat muitos elogios, também no nosso grupo de WhatsApp, muitas pessoas relatando terem aprendido bastante com a nossa roda de conversa. Infelizmente, o nosso tempo está curto, né? Nós passamos um pouco já do nosso tempo, mas não tem nenhum problema, porque realmente gostaria até de ficar mais tempo. Foi um prazer escutá-los, entendemos muito bem o seu português, tá? Obrigado. Foi ótimo, sem problema algum, pelo contrário. Então, uma grande felicidade tê-lo aqui conosco. Foi realmente um encontro, diria, poderia dizer, né, com um ídolo, né, com uma pessoa que a gente leu tanto, estudou tanto. Então, encontrá-lo aqui mesmo que virtualmente, para nós do grupo de pesquisa, realmente uma grande alegria, uma honra muito grande. Espero em breve, é, se o senhor assim o permitir, poder continuar os contatos por e-mail, por WhatsApp, para que a gente pense, talvez futuramente, em projetos e parcerias acadêmicas, né? E claro que também, sempre que o senhor quiser visitar aqui o Rio de Janeiro, o senhor sinta muita vontade de mandar uma mensagem, porque nós gostaríamos também de conhecê-lo pessoalmente, né? Ou por um É, samba, sim. uma cerveja, um futebol, seja o que for. Mas Tá, foi bem, uma. no ano que vem, talvez, provavelmente em outubro, eu vou ao Brasil. Então, como sempre, passa uma estadia no Rio de Janeiro. Eu vou, no ano que vem, estou como professor Felipe, que estava participando aqui. Estou fazendo com ele um projeto enorme sobre educação física e artes na Universidade de Santa Maria. Então, provavelmente no ano que vem vou ao Brasil e, claro, seria uma honra para mim. Talvez podemos continuar um pouquinho aqui esta conversa na sua universidade. Com certeza seria ótimo. Convido a todos para ler os estudos mais recentes. O professor Rainer compartilhou um estudo conosco, os membros do grupo já tiveram acesso. Em breve, esse estudo será publicado numa revista, provavelmente revista do CP2, o Temas em Educação Física Escolar. Então, convido a todos a fazer a leitura desses textos. Queria agradecer novamente, queria passar, por fim, a palavra ao professor Silvio Teles, para ele realizar o encerramento. Bom, professor, mais uma vez eu faço as palavras do Renato, as minhas palavras. Eu acho que a gente pode tentar, se assim o senhor desejar, uma relação acadêmica interessante. A partir da sua fala de hoje, isso vai ser transcrito e vou encaminhar o senhor para o senhor ver o que disse e inserir outras coisas que considera importantes, que a ideia é a gente produzir um material que vai ser oriundo, né, de todas essas rodas de conversa. Então, já é uma forma de nós nos aproximarmos até na produção de um material.
E quando vier ao Rio de Janeiro, me avisando com antecedência, faremos um evento ou na UERJ ou na UFRJ para recepcioná-lo, fazer um seminário de concepções abertas em educação física no Rio de Janeiro. O convite está feito, é só a gente saber exatamente quando o senhor vem, e a gente organiza isso ou numa universidade ou na outra, e podemos convidar aí pessoas de diversas universidades do país inteiro. Por último, queria deixar aqui uma lembrança que vai ser encaminhada ao senhor. O nosso certificado de agradecimento vai ser encaminhado ao senhor pelo WhatsApp. É uma lembrança do grupo de pesquisa, que representa aqui as duas universidades do estado do Rio de Janeiro, a UERJ e a UFRJ, e é uma forma de lembrar a todos que ele veio apenas pelo amor ao conhecimento, não existe nenhum tipo de prolabore, nada, ele veio somente para nos brindar com o que ele produziu ao longo de décadas aqui no Brasil. Isso é uma forma de mostrar o seu apreço, o seu amor à produção do conhecimento, está conosco aqui gratuitamente, apenas pelo amor ao processo. Professor, muito obrigado pela presença e, se for possível, estaremos juntos em outros momentos. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado para sua atenção, para sua gentileza. Então, até um próximo. Tá. Tchau, 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 pessoal. Grande tchau. abraço. Tchau, tchau. Um abraço.